E curiosamente, o sonhar é de facto uma atividade que nós temos alturas em que compreendemos melhor os sonhos, Sim. outras alturas menos, não é? Pois. Os sonhos também são, às vezes, são mais fortes, outras vezes, Sim. e por vezes os sonhos também são muito reciclagem, assimilação da experiência do dia-a-dia, Sim. e há outros que vêm de outros níveis, não é? Com certeza. Agora, aqui fazíamos, a pessoa escrevia o sonho, às vezes vinham mesmo com um sonho que queriam muito, escreve o sonho e depois tenta simbolizar a parte do sonho, do que está. E cá está, escrevendo o sonho e tirando as palavras essenciais e criar um texto, fazíamos assim umas brincadeiras e tinha resultado. Tirar as palavras... Escreve o sonho. Exato. E depois, quais são as palavras Mais marcantes. Exato. Faz uma lista com elas. E depois cria um texto. Exato. E isso tinha um efeito. Também tinha um efeito. Ou seja, a Algeciras julga que as palavras com que a pessoa exprime algumas delas são verdadeiramente forças mais arquétipas ou mais simbólicas e mais dinâmicas no inconsciente. A ideia é do Jung mesmo. O Jung foi a caixa de areia, foi criada por Jung. Ele brincava na areia, quando teve uma depressão, começou a brincar na areia, passou isso aos associados dele. Então, uma das senhoras desenvolveu e trouxe, viajou pelo mundo e tinha uma casa, e a casa era toda cheia de coisas que vieram do mundo. E recebia jovens para fazer tratamento através da caixa de areia com aquilo tudo que ela tinha, que era uma coisa espetacular. Então o Jung fez um elogio e achou que, na verdade, que era o ideal, que era o símbolo. Exato. Mas ele, mais tarde, vai privilegiar as mandalas, não é? Na tentativa de... Ou acha que ele privilegiou mais as mandalas? Não, a mandala, eu pego para fazer mandalas, mas sempre gostei. Comecei no liceu. Tinha um professor, tivemos um excelente professor, que nos mandava fazer mandalas sem saber que ele não próprio não sabia, não sabia que era mandala. Faça um círculo, um triângulo, não é? E eu sempre fiz, muito engraçado, tinha imensas mandalas feitas não sabendo que era mandala. Mandalas, exatamente, pois é. Quando me apercebi das mandalas, pois. A minha tinha saído, o meu irmão tinha levado as coisas e não fiquei com elas, mas sempre fiz mandalas, tenho uma ali. Não, já vi várias, aquela que estava atrás de si onde estávamos a falar também, ali no sítio onde estava a falar tinha uma muito bonita, com cores muito... Sim. Pois, não sei aquela se é a minha, se é da minha filha, mas eu acho que é a minha, talvez. Aqui tenho um, se abrir esta porta de um, está numa coisa, que é feito quando eu tenho aí 24 anos. Aquele azul. Muito bonito, pois é. É extraordinário. É verdade. Por acaso encontrei ali uma também no meio dos livros, também estava lá uma mandala. Sim. A questão é que o professor, a sorte que eu tive, que era um professor de arte da escola, que mandava fazer desenhos geométricos, e esses desenhos geométricos saíam mandalas. Ele não tinha talvez a noção de mandala, mas era muito bom professor, tinha a intuição de que fazia bem fazer aquele desenho. Exato. E a sua ideia, quando faz a mandala, acha que quais são os efeitos na sua psique ou no fundo no seu corpo energético? Qual é a ideia principal? Eu não faço eu não, com efeito a pensar no efeito. Não efeito, porque assim não, já a pessoa faz o que sempre os olhos atendem para fazer um desenho e depois então lê. Exato. Mas quando está a desenhar, a Algeciras começa a desenhar a mandala, não tem a mínima ideia como é que vai sair e é um processo... Não, hoje em dia não. É um processo criativo. Não, hoje em dia não. Além disso, não chego a fazer mandalas, faço um desenho qualquer. Exato. E pronto. Estes aqui, tem aqui um ou dois. Este é seu também é? É. Este está lindo. Isto é uma mandala perfeita. Pois é.
Mas é uma, Mas- é uma atração. Isto aqui, no fundo, Eu quando aqui cortei este, para ver, sempre que eu gosto muito de desenho geométrico. E, portanto, isto é muito. Este até cortei e depois colei aqui porque ficou bonito e eu fiz quase a brincar. E aqui. E usou réguas ou não? Tem que usar em algumas. Em certos casos Sim. usa réguas. Sim, Pois, sim. Sim, este praticamente não precisa. Deixa eu ver aqui. Aqui já está este Este é só o gosto das folhas eu com estou sempre- formas geométricas e um pássaro. Estou Pois. sempre a desenhar. É fabuloso, pois é. Gosto muito. E A pronto. criatividade que passa por aí e a circulação de energia. Quer dizer, eu acho que. Depois há coisas como, por exemplo, aquilo é uma coisa feiosa, não sei o que é, mas acho que tem um efeito de limpeza. Este aqui lindo, não, pois é. sei, não sei qual será o Sim, efeito. sim. Não faço, não, Isto é, no fundo, a serpente e a espiral, não é? E o inconsciente, não é? Deve Sim, ser, isso é talvez. lindo. Talvez não chego a fazer, mas sai assim um pouco à toa e depois alguns não guardo, outros guardo. Este é lindo, pois é. É engraçado, não é? São. Olha, Isto aqui, que eu não, mas eu não paro de rabiscar. é uma coisa só. Ah. Isto devia estar a ser publicado mais. Devíamos fazer Não sei. se fazerem uma seleção. Eu tenho que Não, selecionar eu aí não- umas eu não vou tantas. publicar nada. E acha que terá alguma das suas filhas ou netas que é capaz de fazer isso Olha, ou não? Eu tenho a infelicidade Olha, este de Siddhartha morrer, está eu tive fabuloso. 2 filhos. Fez hoje? Hã? Fez isto há pouco tempo? Foi o Siddhartha? Foi? Não, Já é mais antigo. Deixa eu ver qual é a data deste. Cá São está. fabulosos. São 2018. Lindo. Sim. Não, isso é quase um vício. Este ficou muito bonito e depois estragou-se com este. Mas este foi das coisas mais bonitas que eu achei. Está lindo. Pois está. Mas depois estraguei. Tem aqui a lua, quase uma lua de Exatamente. Isis. Pois é. E com a bebê. Bebé, pois é. Uma Isis. Não, é só Tão fabulosos. uma terapia para mim. Isto mantém-me. E isto, alguns deles para contemplação, produziriam efeitos harmoniosos nas Sim, pessoas, pois- certamente. pois Isto vou parece dizer. aquelas Dianas de Éfeso, não é? Pois, Com os 1000 seios da fecundidade de uma deusa mãe. pois. Não, é uma terapia, mas é uma terapia É verdade. subtil, é subtil. Pois é, este é fantástico. Pois é. Pois. Isto é o tal Pois da este foi espiral. uns que fiz assim escuros. É um bocado mais do inconsciente, não? Mas não tem ideia de que quando está a fazer, se está extraído do inconsciente, se está... Não. Suave. Como? Faço pelo gozo. Só Por por exemplo, gozo, aqui, pois. este foi esta cor que estava precisando dar-me um certo gozo. Gostei muito deste. Eles têm muita espiral, não é? A espiral é Sim, a espiral, sim. é muito importante. Consegue traçá-las quase que naturalmente, não é? Sim. Também aparecem muitas árvores, não é? E os pássaros, este também sim. está fabuloso. Pois Está é. vendo? É tudo assim. Mas isto é como é que chama? Livre, pensamento livre. Aqui as primeiras nem chegamos a ver, as primeiras formas fabulosas. Esta linda. Volta e meia escreve algum tipo de pensamento. A árvore também é muito importante, não é? Sim, para mim, a arte. Qual é a sua ideia da árvore ao nível do ser humano interiormente? Uma pessoa ver uma árvore, contemplar uma árvore, um quarto de hora, 20 minutos, que efeitos é que acha que pode ter? Cada pessoa É diversa, não é? Cada pessoa é diversa. Mas o que é que aconselharia a ver na árvore? Em termos de uma pessoa que queira trabalhar na sua integração psicológica, ao contemplar uma árvore, o que é que deveria tentar sentir um bocadinho mais? Não, mas a questão é que na ideia não é assim que é. Não devia ser assim, pois. Não é assim, a pessoa Não pode ser constrói. O condicionada. que é que inspira? Não sei, o que é que inspira uma árvore? Pois, portanto, deixar a pessoa descobrir por si, não é? Olha que lindo, Exatamente. pois. Estão fabulosos. Isto merecia realmente... Agora, ele Cá está a próprio Diana de Éfeso. fazia muito desenho e eu tenho a tendência de fazer, sempre fiz. Pois é, pois Sempre é. fiz, sem saber, que eram mandalas.
É Eu verdade. tive mandalas e mandalas e mandalas que não sabia que eram mandalas. Exato. Tenho ali uma, aquela que está aqui no Exato, quarto. pois está. Aquela mandala foi feita há que anos. Quando era jovem. No topo da cozinha de Esta casa. também está linda. Está aqui uma. Esta aqui também está muito interessante. Pois é. Aqui há muitas vezes umas figuras centrais mais luminosas e mais harmoniosas e outras um bocadinho que não estão mas nessa... O que eu faço é o seguinte, eu parto do borrão. Exato. E depois o que eu vejo, eu O que vai começando a ver começa a delinear. Pois é. Delineando o que vejo Exato. na nebulosa. Exato, exato. Essa foi das coisas junguianas que achei que tinha valor. Esta me está interessante. Pois é. Esta foi, claro, fez o desenho. Isso Mas é mesmo o desenho. Depois Muita aqui gente. poderia descobrir o que é que eu via. Ou vê um tronco, ou vê uma árvore, ou vê um pássaro, ou vê uma cara de uma pessoa e começa a desenhar. Num cantinho, vê uma face, às vezes. Exato. Essa muito, também está fabulosa. É muito agradável, sabe? Esta aqui tem, tem algo escrito, não é? Tem. Heaven above, look down at us. Heaven above, Exato. look down. Está ela a rezar, a pedir Pois. às forças celestiais e divinas Exatamente. para olharem para nós, não é? Está linda, Heaven está muito above, bonito. Está muito bonito. Está fabulosa. Look down at us. Não faz desenho, não costuma fazer. Faço, mas pouco. Devia fazer mais. Estou mais na escrita e na meditação. Assim, Eu sigo muito o mas é a caminho. mesma coisa, não? Pronto, às vezes, olha, este está fabulosa. Este parece mesmo um anjo ou um espírito da natureza. Qual foi a sua ideia quando fez este? Não tenho ideia. Quando faz? Quando acaba, qual foi a leitura que É fez este? espontâneo. Não, nem chego a fazer Nem chega. Pois. Mas há um certo gosto de olhar e ver ali uma certa união. Exato. Quer dizer, porque sempre as coisas se baralham e depois é preciso que chegar a uma certa união. Exato. Para relaxar. Exato. Este, por exemplo, não ensina, é só uma graça. Sim, é sempre isto. Fabulosos. Isto faz lembrar um bocadinho, às vezes, alguns do Steiner, não é? O Rudolf Steiner tem qualquer coisa disto também, não é? Chegou a ver alguns desenhos do Steiner. Um bocadinho. Não, acho que não. Pois. Assim? Um bocadinho, ao nível... Eles é mais só nas cores. Este está fabuloso. Este aqui também está lindo. Este aqui... É por acaso, mas credo. Este parece quase alquímico, não é? Sim. Depois tem estas duas figuras, masculino e feminino. E não, este é fabuloso, eu olho para ele e fico... Este é siderante, realmente. A cara do sujeito é muito forte. Este é muito suave e agradável. Pois é, este é divino e aqui já estamos na dualidade, não é? Cá em baixo. Sim. Sim, para a união. E na união, sim, na dualidade para unir. Do masculino e do feminino. Cá está outro também. O princípio maternal também aparece muito, não é? Sim. Sim, porque é a self-maternity. Também, pois. É a ideia. Acha que nós temos a parte... Às vezes esquecemos de nos nutrir, paternizarmos. Ou paternizarmos ou maternizarmos. Ou seja, mas em que sentido é que diz isso? Por exemplo, quando uma pessoa deve-se paternizar ou maternizar mais em que aspecto? Como é que uma pessoa... Por exemplo, dê lá um exemplo de uma atitude que seja de maternização ou paternização que nós possamos fazer. Não, quando a pessoa tem um problema e não vai conversar com ninguém para falar, concentra-se e ou faz um desenho ou escreve qualquer coisa. É um modo de se maternizar ou paternizar, apreciando o que está a sentir, nesse sentido. Paternizar e maternizar num sentido de autor e que aprecia. E que... Sim, por isso que é autocura. Exato. Agora está a dizer paternizar ou maternizar conforme se é o homem ou se é a mulher, não é? Se é conforme... Sim, a questão é que eu posso fazer isso com os desenhos. Eu faço o desenho
Exato. E sai assim uma figura, por exemplo, aqui. Exato. Aqui, sabe, há uma maternização. Exato. E há aqui uma outra tipo de maternização. Exato. E não sei agora quando é que eu fiz isto, mas havia talvez uma necessidade de me autoproteger. Exato, exato. Ou invocar as forças da Mãe Divina, invocar as forças da Mãe Divina sobre nós. E da criança em nós. A criança, da criança em também. nós. Isso, a criança em nós, é um dos grandes, o puer eternos, não é? O famoso puer eternos, não é? Sim, vamos agora, o puer eterno já é um bocadinho pensar que a pessoa não se individualizou. Acha que sim, que o puer eternos representa um pouco... Aquela pessoa que vai sempre happy go lucky, isso é insano. Pois. Pensei que no Jung o puer eternos fosse também uma espécie do menino Jesus, no fundo do espírito que Sim, o puer eterno é importantíssimo de que cada um não perca essa. Não perca. Mas não é... Com o puer eterno. Exato. Mas esse puer eternos, de certa forma, está abaixo ou não é a individuação ainda, não é? Não é a individuação. Bem, a individuação já não implica, implica a separação de pais, etc. Implica? A separação da pessoa, da sua unidade. A individuação não é a tentativa de uma pessoa ficar mais individualizada e mais afirmada, em termos da linguagem junguiana. A individuação, como é que vê a individuação? A individuação, quer dizer, é a pessoa começar a pensar por si própria. Pois. E portanto, ter atitudes coerentes com Exato. si próprio. Exato. E ser fiel àquilo que é. Exato. E, portanto, o puer eternos é algo... É uma tendência para estar com um ar de brincalhão. Só, mais isso, pronto. E então, portanto, a individuação vai culminar em termos psicológicos na integração. A sua ideia, será o seu termo para explicar um estado em que uma pessoa conhece mais a todos os níveis e está integrado com o ambiente, com a família, com a sociedade, com o cosmos. Acho que se pode chamar individuação. Também individuação, pois. Sim. Porque o indivíduo é único, mas faz parte de um universo. Exato. E a sua ideia, essa individuação aproxima do self ou do espírito, é basicamente isso ou não? É o encontro com o self. É o encontro com o self. A individuação faz do encontro com o self. E esse self, eu por acaso vi ali até um livro do Jung, porque por acaso que eu não tenho que ler, que é o Self in Art, Literature e outro, não é? É um bom livro, não é? Está lá muito assim. Sim. O que é que acha, o que é que o Jung ressalta aí? O self, ele está a falar o self, o que é que ele refere exatamente quando está a usar o self? É o espírito imortal ou é apenas o eu individuado, etc. Acha que o Jung tem essa dimensão, que o self já significa o espírito que pode sair do corpo quando chegar a hora da morte e que está consciente que é o espírito, ou é ainda apenas uma individuação mais psicológica? Bem, pois o self é o agente da individuação. Exato. E, portanto, é aquele lado que é indescritível em qualquer pessoa, que há pessoas que fazem a individuação e ninguém dá por isso. A Teresa, por exemplo, é uma pessoa absolutamente com individuação. Exato. Sim, claramente. Claro. Há uma precisão no que está, no que é. Exato. Então, o peso da natura, ela até tem peso da natura, e depois uma capacidade de orientação. Deus. E, portanto, então acha que... Mas esse self, para si, é apenas uma dimensão psicológica da mente ou é mais do que isso? Qual é a sua ideia?
Pois o self então é o que nos transcende. É o que nos transcende também, pois. É o que nos transcende. Pronto, e aí o Agostinho fala disso como o tal indefinível, ou que não se pode definir, o imprevisível, muito para isso. Pois. Não, ele não gostava muito de definições. Não gostava muito de... definições. Nada. E, Pois. portanto, o Jung para ele também nunca... Não. Nunca me metia com o Jung. Porque ele pode achar que, não, está ótimo de fazer, mas o Agostinho, então, eu até não sei explicar o que é o Agostinho. É o ser, e o estar, e o dar por isso capacidade de orientação. Sim. E depois a habilidade de poder dizer Exato. o que ser. Exato. É um gênio. Era. E esse pôr e agir era não só nele, mas sobretudo nos outros, à volta dele, que ele punha-os todos a mexer e a ligarem-se uns com os outros, não era? Sim. Que isso era bastante. Era. Sim. Agora, ele afirma, ele está ali muito numa dúvida, se o tal Espírito Santo tem dentro de nós o tal Espírito, a tal centelha, ou tal ponto, que não é tão santo ainda, mas que é esse que comunica com o tal todo, ou com o tal absoluto. O que eles chamam o Espírito Santo, que... agora não me lembro o que ele diz sobre o Espírito Santo. Depois ele diz muita coisa, também disse tantas definições, tantas aproximações, para não dizer definições. Tem que ser só aproximações. São. Mas eu acho que a ideia do Jung, do self, com letra capital, Sim. é essa coisa da chegada a um ponto de que a pessoa está em harmonia consigo próprio, mais ou menos funcionando em harmonia com o que é, com o que faz, Pois, eu fico na dúvida também se esse self é verdadeiramente também um espírito, uma espécie de centelha luminosa. Na tradição indiana há essa ideia que... Sim. Portanto, os que não são... Sim, é universal. Não, é que há uns que dizem que esse espírito... Cada pessoa tem um self. Exato. Tem o eu e o self. Exato. Portanto, o eu é o todo e o self é um comandante de mais alto. Exato. De outra esfera. Ele, quando diz nas quadras que ele acorda à meia da noite ou acorda de manhã com um poema e diz que foi a voz da musa que lhe fez aparecer aquilo, não é? Está a falar do Agostinho, que é a voz da musa que lhe fez, que lhe ditou aquilo. Sim, pois o Agostinho tem a impressão que tinha um self afiado, um self muito já, como é que se há de ser? Não sei se a palavra encarnado, ou encarnado, sim, bastante descido. Encarnou. Sim. E, portanto, o self não implica que a pessoa não é boazinha ou que é o que é. Exato. Saber o que é e saber ter rédea no que é. Pois. E o Agostinho tinha isso. Sim. Mas também, e sobretudo, ter uma capacidade de comunhão sensível um pouco supranormal, não é? A ter as intuições, ter a capacidade de compreender os paradoxos, essa grande universalidade, tudo isso já é um self que está... Sim, pois é, e além disso tinha uma capacidade intelectual muito vasta. Tinha. Muito vasta e muito pronta. Eu conheci o professor Agostinho no Brasil. Aí ele estava com os seus 50 e tal anos. Talvez, eu tinha que ir fazer contas. Estivemos no Brasil um ano com um grupo. Isso foi aqui nos anos 70, não? Deve ter sido. Deve ter sido 60, 70, não é? Pois. Fomos em 70, ficámos lá um ano. As universidades americanas passaram a levar estudantes, um grupo de 20 a 25 estudantes, para um país estrangeiro e viver lá um ano nativo, indo para a universidade, convivendo com a população. Então, exato. Uns foram para a Itália, outros foram para lá. E o Brasil foi e o meu marido foi para o Brasil, assim, para a Bahia. Então o reitor da Universidade da Bahia era um homem um pouco exótico e encostava-se com o Agostinho só sobre o
só no subsolo. Não deixava aparecer muito. Não, não é isso. O Agostinho é que tinha que se proteger, assim, porque, no fundo, nem sempre, não sei se nem toda a gente apreciava Exato, o claro. agostinianismo. Mas o reitor mandava para ir a Moçambique saber coisas, Fazer para trazer coisas, de volta. pois é. E ele, mas ele tinha o ateliê dele era no subsolo. No subsolo. E ele não queria estar noutro lugar. Gostava de estar lá embaixo. Sim, porque, está vendo, ele vivia, tinha um quarto na morada dos padres, dos Jesuítas ou franciscanos, não? não, dos seminaristas. Os seminaristas. Dos seminaristas. Tinha lá o seu quartinho só. Aí já estava separado, não estava, nessa altura não estava casado. Bem, tinha estado casado. Mas nessa altura não estava, quando estava lá com os seminaristas. Não sei, quem estava... não estava a mulher, não estava como ela se chama? Era a filha do Jaime Cortesão ainda, Sim, era? a Cortesão. Ela estava... ela foi até... Estive com ela, foi no Brasil ou foi aqui? Foi aqui com o 25 de Abril, que ela estava contentíssima com o 25 de Abril. Assim que giro. Ela é muito engraçada, quer dizer, é despassaradíssima. Era. Completamente. E à Inglaterra também falar dessa coisa em Portugal. E nós fomos, eu que levei ao aeroporto, e ele leva a roupa dentro do saco de... A tiracolo. Não, um saco... De pano. De ir às compras. Um saco Levava as mãos. Despassaradíssima. Mas- Engraçada como poucas. Mas era uma pessoa que estilo? Era muito intelectual ou era muito de leituras ou era Não, muito escrito? era uma mulher despachadíssima. Despachadíssima. Muito organizada à moda dela, É. com aqueles filhos todos. Chegaram a Isso era tudo filhos do Agostinho, esses filhos? Não. Sim, Sim. Bom, acho que sim. pois. A Monserrat chegou com um rapaz com o cabelo assim por aqui, era o mais novo. Ela, a filha do Jaime Cortesão, pois. Sim. E então lá era muito engraçada, muito engraçada. Interessante. Despassarada, muito despassarada. Era. Quando tivemos uma coisa que aqui deve ter sido com o 25 de Abril, depois houve um período que não se sabia se ia haver revolução. Então, eu aqui tinha carro, portanto, estamos em 75 ou perto de 70? Monserrat, Pois. e há uma gente que está numa coisa, então a fazer uns projetos um bocado ridículos, e nós temos numa tenda e depois fomos para o Algarve. Eu diverti-me imenso porque ela era hilariante, tomava aquilo tudo muito a sério. E eu fui uma vez à casa das irmãs dela, porque eu ia a Londres e ela ia comigo. E eu acho que era para saber qualquer coisa, um recado. Íamos num recado de não sei quem que dava o recado para ir a Londres para lá com não sei quem. E eu fui à casa da irmã dela e ela disse, a minha pobre irmã, tenha cuidado. Achavam que ela era completamente Então, louca. que já estava maluca. Mas ela tinha algum emprego especial? Não. Tinha alguma profissão? Não, ela era professora. Era professora ainda? Ela não tinha nenhuma pena de si própria, tinha aqueles filhos todos e era alegre. Bem disposta, etc. Porquê é que se separou do Agostinho? Não tem ideia, mais ou menos? Não havia termo. Ela fazia tudo. O que queria. Nunca falámos o assunto, Mas depois. mas lembro-me só de uma vez. Ela podia chegar com 7 filhos a uma casa e depois assentar a praça. Em Monserrat não foram 7, foram tantos, mas quando viemos para o 25 de Abril ela ficou tão contente. Havia um quarto que estavam a fazer os encontros e os meninos sentados ali, todos no chão, à espera da Revolução. Ela queria largar A Revolução, a sério. Pois é. Não, é completamente louca, a Revolução que ela queria. Os pais dela tinham ido para as Filipinas, porque eu suponho que também um pouco para se refugiar. Quem? O Jaime Cortesão mesmo era, não? Sim. Sim. Da mulher. E a irmã dela, quando eu fui... O Jaime Cortesão esteve no Brasil, ele
fugiu para o Brasil, não é? Depois trabalhou lá com o Agostinho, até nessa altura foi quando deve ter conhecido esta. Depois estava cá e então iam para Cabo Verde. Cabo Verde. Porque houve um período qualquer de uma certa incerteza. Pois. E também para se livrarem, porque ficavam sempre um bocado apanhados pelas loucuras todas. Pois. Mas eu diverti-me imenso. O Agostinho também era uma pessoa muito despachada e com uma grande capacidade de encaixe, devia conseguir aguentá-la. Aguentou pelo menos alguns anos, não é? Nunca percebi. Se teve tantos filhos. Sei que as irmãs dela me disseram: essa minha pobre irmã, tenha cuidado. Porque ela acha que o Agostinho aqui tinha dado volta à cabeça. A cabeça a dizer, achava. Como elas me puseram, as irmãs dela, tudo umas senhoras muito serenas. Calmas, pois. Do pai dela, tudo umas pessoas, gente muito Um grande historiador, um grande homem da cultura. Muito, enfim, normal da sociedade. Exato. E ela... Com uma energia tremenda, pois era. Uma energia e um destempero tremendo. Agora, eu achava-lhe imensa graça dele. Claro. Era porque devia ser uma energia espontânea, não era? Ela devia ter uma... absolutamente espontânea. Pois absolutamente espontânea. Então, era para ir a Londres tratar do assunto, ela pega num saco de bestiaria, põe no ombro e a gente leva ao aeroporto e ela assim, lá vai. E eu também fui com ela a Londres. Agora, fui, mas não me lembro então. Porquê é que foi? Pois. Porque é que íamos lá resolver. Fazer. E portanto, pois, ficámos até num quarto assim muito barato. Claro. A comer umas sardinhas para o almoço. Primeiro almoço, os ingleses comem assim essa coisa. Mas eu divertia-me com claro. Com a... Então, ao longo da sua vida, que pessoas é que as suas sim, mais importantes, ou mais interessantes, ou mais extravagantes? Quais foram as pessoas que foi conhecendo e que achou assim um bocadinho... Muita gente, ainda assim. Sim. Muita gente, foi sempre muito... quase sempre pela positiva. Pela positiva, assim, pela pessoas que ficassem zangadas, não podiam achar despacharada. Exato, claro. Enfim, com as ideias dela, ou assim, dizerem assim isso. Mas, quer dizer, nunca fazia as coisas de discussão. As discussão para fugir para a Espanha, para ir daqui, atirou-se de um terceiro andar. Uma caminhoneta com palha para dentro da caminhoneta para fugir, porque andava a polícia atrás dela. Quem? De cortesão. Foi? Que ela conta isto, saltou para uma caminhoneta expopural, porque ali podia ser presa. Exato, pois. Não sabia o que é que ela ia fazer. Pois é. E ela deitou-se daquela coisa abaixo e ela conta cá embaixo estão cheio de palha, não sei o quê. A Maria Violante já era muito mais calma e muito mais acertadinha. A Maria Violante, com quem ele estava um bocado nos últimos anos, não era? Não, a Maria Violante era outra... Era outra completamente diferente, pois é. Sim, a Maria Violante é uma pessoa... super ponderada e calma e tudo, pois é. Sim. Exato. Sim, não tem comparação. Exato. Não há comparação nenhuma. Não, Carlos Dite era... Agora, eram 8 filhos. 8 filhos, é muito. E desses amigos do Agostinho da Silva, conheceu alguns, o António Quadros, o António Telmo, conheceu alguns desses? O António Telmo, sim, porque... Estava aqui perto. Não, porque alentejano, não é? Exato. E, portanto, tinha o conhecimento dele aqui. E depois fiquei a saber que era muito amigo do professor Agostinho. Comunicávamos às vezes. Eles tinham uma casa perto de... Não sei se é ao pé de Porto Alegre ou de Serpa, ou lá que é, pois é. Aos Termostos. Sim, tinha lá mesmo essa zona também, pois. Eles eram de lá a parte daquela família.
Sim. E o Lima de Freitas, esse já não conheceu, ainda chegou a conhecer, o Lima de Freitas. Não sei quem é o Lima. Era um pintor também esotérico, pintava assim coisas e que trabalhava um bocado na linha do Almada, também com a geometria. Sim, deve ter visto Deve ter, coisas dele, exato. mas não conhecia a pessoa. A Dalila é que conheceu, né? Essa é que foi uma das poucas que conheci. Claro, com certeza. Pois é. Pois. Não, a Dalila vivia assim noutro mundo. Achei que estava no outro mundo. Não, quer dizer, no outro mundo do Porto, Exato. da organização da casa dela, Sim, sim, da sim. organização das coisas dela, Sim. da organização daquela varanda. Pois é. Os sempre cãezinhos dela, tinha sempre um cãozinho, ainda se lembra disso ou deu não? sempre um cãozinho. Pois Depois é. estive também na casa de campo dela lá Na Régua, no Douro. no Douro. Também tive. No Salgueiro. Aquela casa antiga, bonita, com uma latada muito grande de parra de uvas por baixo. Exatamente, e com 100 escadas para ir buscar água. Como? Uma escada de 100 degraus para ir buscar água lá abaixo. Não andou. Isso era uma casinha muito pequenina que ela tinha. Sim, pois é, fiquei nessa casa há uns tempos. Mas isso era uma casa muito pequenina, não era? Sim, tinha 3 quartos. 3 quartos. Uma E casa a porta tinha assim um buraco por baixo, as crianças vinham vigiar por baixo. Não, essa foi muito boa. Depois tinha uma vista incrível. Isso era uma fonte que estava ao pé de uma nogueira? Ou A não? fonte estava lá no 100 degraus para baixo e estava lá embaixo uma fonte. Mas com uma nogueira grande à frente, não se lembra da nogueira. Mas isso era uma casa em que teve sozinha ou que estava com a Dalila? Sozinho. Sozinha. Então era uma casa muito pequena. Não era uma casa grande, mas era um casarão que estava praticamente Abandonado. Então esse se calhar é um em Lobrigos. Uma casa antiga de pedra do século XVIII, da parte de fora. Capaz de ser. Essa eu nunca fui. Essa não tive. Eu foi nas outras pequeninas. Em 2 pequeninas e depois fiquei na própria Dalila também. Pois. E esta talvez fosse aquela que depois, quando a gente subia, chegava lá acima àquela terra onde tudo é preto, tudo preto, tudo preto. Não tenho a certeza. Há um lugar onde fui, tenho aquela fotografia não, um postal que depois mostrou, numa aldeia em que tudo é preto. Xisto. Há todo xisto, mas Pois. as portas das casas, as pessoas estavam todas vestidas de preto, devia haver pouca gente. Pois. As coisas mais impressionantes, tudo preto, tudo preto. Famoso negro. E qual é a sua ideia em relação à existência do diabo e das forças negativas, das forças negras? Acha que é apenas uma antropoformização que o homem faz ou acha que existem mesmo essas entidades no cosmos? Não sei. Não sabe, não tem. Mas chegou a ter experiências nos sonhos ou em pessoas com quem viu que estavam aflitas com forças negativas ou sempre achou que era só coisas que vinham delas, da psique dela? Bem, não conheci pessoas Com muito problemáticas, muito não. problemáticas. Não. E as problemáticas geralmente se resolviam pela psicologia, Exato. individuação. Algumas pessoas vinham regularmente, faziam caixa de areia ou outra coisa, e depois 12 caixas de areias fazia uma pessoa que tivesse qualquer problema. Ficar equilibrada. Ficar equilibrada. Pois é. Pois a caixa de areia é realmente um instrumento que devia estar mais na casa das pessoas e pôr as mãos na massa, não é? Como se diz. Mexer, fazer mesmo alguns desenhos. Há pessoas que podem fazer ali espirais e círculos para exporem depois os objetos, é ou não? Não, geralmente não se faz isso. Bem, não é dirigido, mas perante aquilo as pessoas fazem uma história, ou fazem um quadro, e esse quadro eles têm uma história, ou não têm história. Depois eu costumo tirar uma fotografia. Eu não tinha máquina para fotografia, as pessoas é que tiram, mas fazem o desenho. E então, depois faz-se uma análise, escrevem um texto, e 12 caixas de areia, os ingleses pagavam 12 caixas de areia. Um serviço de saúde dos ingleses, pois. Exatamente. E parece-me que eram 12, só eu sei. Tenho uma amiga que está na Inglaterra e que esteve a trabalhar com gente da caixa de areia. Então
aqui tive essa experiência. Umas 10 caixas de areia, a pessoa tinha resolvido a situação. Bom, bom. Os sonhos era outra forma também que ajudou algumas pessoas aqui ao longo dos anos, era contarem um bocado os sonhos. As pessoas escreviam sonhos. Escreviam os sonhos. Escreviam sonhos e interpretavam sonhos. Interpretavam-lhes. Sim. Havia pessoas que... E geralmente quais são as linhas de força que detectava? Geralmente ia por uma linha do ânimos e da ânima, ou qual era a linha assim mais fácil de entrar no mundo dos sonhos? Não se pode, eu pelo menos não acho que seja uma linha do ânimos ou da ânima. Sim. Toda a pessoa mais ou menos tem um tipo de ânimos e uma ânima. Exato. Portanto, e depois pode ser a mulher que tenha o ânimos mais desagadiço, esse é um sinal de um ânimos alterado, e a ânima é a sua visitação do dia a dia. Vê mais a ânima como a relação com o dia a dia? É? Ou como a sua parte de sensibilidade? Ou é mais a sensibilidade afetiva? Ânima, digamos que a ânima é uma parte invisível da personalidade. Exato. Como o ânimos é uma parte invisível. Exato. O ânimos é de masculino, o ânimo é feminino. Exato. E às vezes a pessoa tem tendências para cair por razões. Ultimamente não tive problemas já não tenho pessoas A aparecer com problemas de ânimo e ânimo. Portanto, os problemas de ânimos são problemas de pessoas ou mais agitadas, ou mais violentas, ou mais afirmativas, ou mais dominadoras, geralmente. Sim, uma pessoa que tem um ânimo forte, uma mulher com um ânimo forte, fica um bocado mandona. Pois. E às vezes antipática. Exato. Portanto, a ideia é pôr os dois equilibrados. Exato. Equilibrar. E às vezes umas 5 ou 6 caixas de areia resolvem. Acalmam mesmo. É interessante. A pessoa expressa. Pois, pode ser o facto de expressar e diminuir as tensões que estão ali acumuladas, e mesmo que não corrija a tendência totalmente, pelo menos retira alguma da energia acumulada, não é? Sim, sim. Bem, a coisa só poderia a pessoa que fizesse. Eu nunca faria isso para as pessoas. Fazem caixa de areia ou escrevem coisas, mas quem fizesse, quem usasse esse tipo de terapia, possivelmente depois chegava a conclusões. Agora, aqui, por exemplo, com a caixa de areia, tirando as fotografias e vendo ao fim de um período, digamos, 7 a 12 caixas de areia, se tivesse fotografado, podia ter visto. Eu nunca fotografei, mas houve pessoas que fizeram caixa de areia comigo. Pessoas muito a sério mesmo. Em Lisboa, um moço muito amigo, que fez muito sério, muito engraçado. Eu até me admirei dele que fez a caixa de areia. E ele tirava a fotografia, a outra fazia um desenho. E era certinho, ao fim de 9 caixas tinha tido um efeito já daquele assunto que os incomodavam. Bom. Foi muito interessante descobrir isso. Porque eu tive a caixa de areia num ateliê que eu tinha em Lisboa e, portanto, foi fácil fazer assim isso com algumas pessoas lá. E 8, 9 caixas estavam. Já dava mesmo. E ali o livro vermelho do Jung, em que ele faz aqueles desenhos todos, e que é um livro famosíssimo, não é? O que é que lhe parece? Aquilo é uma coisa muito pessoal dele, ou pode ser usado para... É muito pessoal. É muito pessoal, pois. A família resolve publicar o livro, porque realmente é um tratado. Exato. É um tratado. Mas o Jung não queria publicar, não tinha pensado, se calhar. Não sabemos. Nunca se falou nisso.
Se soube, exatamente. nunca se soube, acho eu. Agora, eu penso que ele não, a família foram sempre muito discretos e, portanto, se publicaram é porque acharam Sim, que era a altura e que ele não objetaria. exatamente. Eu acho que sim. Exato. Claro que não li aquilo tudo, mas li aqui e acolá e é muito interessante ele ter tido um trabalho que ele tinha. Pois. Ele tomava muito a sério tudo que ele fazia. E tinha uma capacidade para desenhar muito boa também, para fazer aquilo tudo. Sim, e achava que toda a gente devia Fazer. desenho. É verdade. Eu acho que isso é muito importante. Nem que seja... Eu, por acaso, sempre gostei muito de fazer desenho. E, por exemplo, mandalas, eu fazia... Tive um professor de Mesmo desenho, no liceu já estava a fazer. Ele mandava fazer mandalas a toda a hora. Porque era vendo, façam lá, é um círculo, tem 3 triângulos, e eu fazia sempre muito bem. Era engraçado isso. Tive sempre sorte com os professores de arte que me podiam fazer as coisas. E o seu marido, qual foi a relação que ele teve com o Agostinho? Ele viu-o mais como Não, era uma amizade muito grande. Era, pois. Ele tinha muito admiração pelo espírito livre do Agostinho. Exato. Porque, no fundo, o convívio era em Sintra. Tivemos vários anos uma quinta alugada em Sintra. Pois. E passávamos lá o verão. E o Agostinho vinha visitar, tinha uma irmã. Era uma irmã, mas morava ali perto da quinta, em Sintra, mais ao norte de onde estávamos. E ele passava lá e sentavam-se debaixo de uma árvore a conversar. Porque o Alberto também era filólogo. Sim. E o Agostinho também tinha sido filólogo. Sim, pois. Portanto, eles também tinham uma apreciação da literatura e de alguns autores, não é? Se calhar. Sim, havia com certeza era uma relação muito especial. Ele tinha uma grande admiração pelo Agostinho e, portanto, era... Eles eram quase da mesma idade, não? O Agostinho era mais velho, parece. Era mais velho um bocadinho, pois. Sim, o Agostinho teria agora 120 e tal anos. Teria o Agostinho agora. Ele morre em 94, 104, 114, 2014, 30, morreu com 88, sim o Agostinho teria agora cerca de 120 anos. Ele até convidou o Agostinho para ir aos Estados Unidos, ele foi, fez palestras, e em Sintra, quando vínhamos todos os anos, e ficávamos na quinta, e o Agostinho aparecia sempre, tinha uma irmã. A tal irmã ali perto. Então ele aparecia quase todas as semanas e ficavam ali a conversar. Interessante. Pois. O Alberto era, sobretudo, também um grande especialista do Antero de Quental, do Essa de Queiroz, não era? Era a grande especialidade dele. Sim, foi o Essa de Queiroz. E também estudou a Saudade um bocadinho, não é? Ele gostava da Rosália de Castro, era? Sim. Da Galiza. Sim, claro. Ele era muito admirador, teve uma tese mesmo sobre a Saudade e a Rosália. Portanto, ele estudou muito a Galiza e os galegos. O lirismo galego, pois é. E deve ter conhecido aquele Pinheiro e os outros, aqueles... O Castelau já não, mas conheceu alguns daqueles, o Risco. Havia ali 2 ou 3 que eram amigos do Agostinho. O Agostinho ainda me deu o nome deles quando eu fui à Galiza. Sim. Para tentar encontrar, pois é. Sim, nós passávamos lá todos os anos. Na Galiza era? Passámos sim. uns dias na Galiza. Bom. Porque ele, além disso, tinha estudado a Rosália de Castro, tinha uma tese sobre ela e, portanto, era muito importante. Apreciado por isso. A Galiza era sempre aquela irmã de Portugal. Irmã
do murmúrio das águas e do... Portugal e a Galícia são como dois namorados, com que os pais não dão, não sei, não dão conceito para casar. Pois foi. Pois foi uma pena. Pois o Agostinho tinha muito essa noção. Pois é. Realmente foi uma época bem interessante de grandes seres, não é? Sim. Vai sempre havendo. Vai sempre havendo, claro. Mas ali naquela época, tal como antes, na geração do Antero, houve ali o Antero, o Norte de Coimbra, já é um bocado posterior, não é? Mas há uma transição constante e agora há alguns escritores. Mas Rosalía de Castro foi o estudo que o Alberto fez. Fez mesmo, chama-se mesmo Rosalía de Castro, pois é. Sobre Rosalía de Castro. Eu li um bocado. E conhecia muito bem os galegos e, claro, a Galiza estava sob o domínio daqueles fascistas, não? Pois é. E depois, ao mesmo tempo, também tínhamos muitos amigos do outro lado. Na Catalunha, Na Catalunha, a mesma coisa. Pois é. Tudo às escondidas. Tínhamos que encontrar nos subsolos. Foi uma época realmente... Muito dura. Pois é. Pois é. Na Catalunha quase que ainda era pior do que a Galícia. Da Galícia. Sempre os encontros com os intelectuais eram no subsolo. Sempre nos subsolos. Pois é. Havia sempre um olho misterioso a seguir as pessoas que chegavam. Ali, na sua biblioteca, também tem ali um núcleo forte dos Açores, não é? Isso era seu ou era do seu marido, do Alberto? Não, eu que fui aos Açores e depois as pessoas então ofereceram. Ofereceram bastantes livros. Um núcleo, não sei, então aqueles gorduchos e tudo. Aqueles volumes todos das revistas, etc. Estavam interessados em fazer tinham-se interessado em criar aqueles volumes, a ter isto em ordem. Interessantes, pois ali deve haver artigos bem interessantes, até sobre o Antero de Quental ou sobre outros. Talvez, mas eu não me lembro. Não teve tempo de estar a ver aquilo tudo, não, pois é. Antigamente, quando estive lá, e eles ofereceram aqueles livros todos, até mandavam por correio, mas... sim, li algumas coisas, mas também cada calhamaço. Pois é, tem ali muita coisa. Mas é uma importante em si, que tinha sido publicado. A parte indiana é que não tem muita coisa ali na sua magnífica biblioteca. A parte indiana não está muito representada, não é? Não. Pois é. Está um bocadinho mais o Lao Tse e o Chuang Tse, não é? Está mais o Lao Tse e o Chuang Tse. Os taoístas estão mais representados lá. Sim, alguns. Talvez. Estão. Mas ali o núcleo mais forte ainda é a mitologia e o Jung, não é? Sim, de Jung. A mitologia e o Jung. O Jung tem quase tudo, não é? O Jung tem muita coisa das obras dele, não é? Pois tem cada mais. É cada são. Depois tenho, sim, o de Jung. O Jung é o principal, não é? Ainda assim. Em termos de tentativa de compreensão mais profunda da psique humana e de toda a história do seu desenvolvimento e das suas possibilidades, o Jung ainda é um dos melhores que tem lá, não é? Acho que sim. Pois é. Depois tem a Marie-Louise France, não é? Marie-Louise France. Essa que tal é que acha? Sim, ela é uma mulher inteligente e sim, é muito... valiosa também. Sim. Pois, também porque precisamente a coisa do Jung é cada um ser especial de uma maneira... no seu campo. Única. Exato. Portanto, ela era muito dedicada, tem as coisas escritas muito interessantes e foi uma colaboradora do Jung, pois é. Jungiano. E aquele Edinger, Edinger, que tal? Esse que é que lhe parece? Quem é o Edinger? É um também que escreve à volta do eu e dos arquétipos e da integração. Sim, esse é um bom autor, também é bom, não é? Eu gostei muito do Edinger. Esse gosta muito, não é? Esse parece-me também dos melhores. Sim, a certa altura as coisas aparecem
a pessoa. E depois. Deixa, passa, mas claro, vai integrou passando. O que era. Integrou na altura, exatamente. Integrou Exatamente. o que é, o que tem que Então, ver qual é a com- sua ideia da nossa memória? Ao dizer isso, quando morrer e passar para o outro lado, qual é que pensa, qual é a memória que vai levar? Que memória? O que é que leva? Hã? Não sei, Não sabe bem. Não sei. É bem difícil, claro. E ninguém dá respostas. não sei. Pois. Não faço ideia nenhuma, porque nunca sabe. Nunca se sabe, pá, A não. pessoa. Penso que tudo se vai. Não, isso acho que não. Não? Eu acho que tu é o self, e então hoje em dia, com esta possibilidade de nós vermos que num objetozinho destes pode estar a biblioteca toda nacional posta num chipzinho, numa disquetezinha, não é? Porque é que, ao nível do ser humano, toda a informação que nós tivemos não estará dentro de nós. E depois toda a... Assim, mas eu acho que já é outra realidade. Ah, sim, é outra realidade, de Eu certeza. vejo como a outra realidade que assemelha tudo em pouco espaço e que se esvai ou se une. Não, eu aí não vou tanto. Eu aí, essa é a minha linha de discussão com muitas pessoas. Há muitos que acham que é dissolução. Eu acho que não. Que nós daqui temos que sair com o corpo espiritual e com o self ou o eu no piloto a controlar o barco. A alma sai do corpo com o eu espiritual e caminha para os mundos de luz e para os níveis espirituais. E acho que é importante uma pessoa nem ficar a dormir, como os cristãos diziam, repouso em paz, não é? Que é quase ficar a dormir à espera que venha a ressurreição, nem o budismo que uma pessoa se dissolve no todo ou a energia se coisa. Não, eu acho que nós temos um corpo espiritual e o nosso eu vai. E o seu corpo espiritual é tudo o que Aldigice fez aqui, de boas ações, de sentimentos e pensamentos com cabeça, tudo o que é todo este tipo de arte em que está a trabalhar com uma sensibilidade grande, tudo isso está a fortificar um corpo espiritual. Portanto, a sua alma, a sua psique, é uma psique muito rica para se perder toda no cosmos. Seria um desperdício total, já viu o que era? Não era? Não, a questão é essa. Eu não me preocupo muito com Não temos... Mas penso que, seja o que for que acontece, é sempre qualquer coisa de que nós não podemos suspeitar. Não, eu acho que podemos suspeitar. Acho que podemos suspeitar, ou seja, podemos nos sonhos ou em meditações ter intuições de que existe esse mundo de luz onde nós podemos estar conscientes. Isso está muito bem. Isso está bem, Cada pois. pessoa Pois. tem a imaginação ativa, é Exato. muito importante para Exato. a pessoa se integrar nessa sua, como é que se dá a dizer, nessa sua ilusão, nessa sua conjugação com o todo. Com o todo. E depois, veja, o que acontece a seguir Não sabemos. Exato. Não, Eu creio nisso. não Creio é nisso. poder ver quando de ler as coisas daqueles países do Egito, Sim. ler muitas coisas dessas, é Ai, muito interessante. Quer dizer, cada um tem a sua. Mas o Egito, já viu, os egípcios tinham muito ali a pesagem do coração. Eles achavam e aprendiam muito as orações, tais como os iniciados órficos. Eu fui iniciado, deixem passar para os planos de luz, etc. Osíris, eu sou um Osíris, eu sou um Osíris, eu sou um espírito. Portanto, havia ali um trabalho de preparação e levavam inscritos, isso, etc. E tudo isso. Eu julgo que tudo isso era o trabalho numa consciência que vai perdurar para além da terrestre. A cerebral desaparece, nós temos um momento que perdemos, mas depois nós renascemos com um tipo de consciência e, quanto a mim, com um certo tipo de órgãos, sobretudo o coração, conforme o amor que nós tivemos ao longo da vida, a afetividade e tudo isso, e com o olho espiritual, conforme toda a nossa criatividade, toda a nossa imaginação. Tenho lido imenso sobre o Egito e sobre toda
e é formidável. É verdade, pois. Mas de facto é misterioso, não é? Não há dúvida nenhuma. Não é misterioso. É muito misterioso. Mas eu acho que é bom uma pessoa acreditar mais e tentar até sentir-se mais e identificar-se. Eu sou um corpo espiritual, eu sou um ser de luz, eu sou um ser imortal, o corpo sai, acaba, mas eu continuo e quero avançar para a luz, porque e estou aberto aos guias, ou aos mestres, ou aos anjos, ou ao que for, não é? Sim, pois. Acho que é importante nós termos